Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a individualidade de cada um dos nossos filhos. Mas antes mesmo de começar, eu gostaria de te convidar a enviar esse vídeo, esse link para outras pessoas, pois esse conteúdo deve ser muito importante, não só para você, mas para outras pessoas que também estão aqui conosco assistindo. Para mim é um prazer enorme. Então, clica aí no aviãozinho, compartilha com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando a abençoar vidas. Porque o que nós mais desejamos e queremos saber é entender como os nossos filhos funcionam, na verdade. E entender o nosso filho é algo extraordinário. Muitas vezes a gente se pergunta: nossa, esse menino tem um comportamento de uma forma que eu não consigo compreender de forma alguma, por que ele reage desse jeito? E a gente se questiona, busca estudar, entender cada vez mais. A gente não tem resposta. E eu quero te dizer que através da análise e percepção infantil, você vai compreender verdadeiramente alguns dos comportamentos do teu filho. E aqueles comportamentos que às vezes você acha que é extremamente desafiador, é um comportamento que vai te dar o que? Clareza, que vai dar a ele oportunidades no futuro. Então, que você hoje possa ficar bem atenta aos comportamentos do teu filho e entender que aquela característica não é de todo ruim, mas que vai favorecer ele no futuro, que hoje pode até ser desafiador para você, que às vezes você quer dar uma ordem e ele não quer obedecer, que às vezes você quer que ele seja um pouco mais agitado e ele simplesmente quer ficar quietinho. Essa é uma característica única. Afinal, os nossos filhos são únicos e é para isso que nós estamos aqui, para entender um pouco dessa singularidade e individualidade de cada um dos nossos filhos. E eu vou trazer para você um conteúdo riquíssimo, baseado em quê? Baseado na teoria DISC, que foi desenvolvida por Marshall, onde ele avaliou o comportamento humano através de alguns parâmetros e definiu como dominante, influente, conforme e estável. Então, cada um desses perfis comportamentais tem características únicas. E eu mesmo, depois de ter passado pela minha análise de perfil comportamental, eu percebi muitos dos meus comportamentos e entendi. Isso é uma característica única do meu ser, como por exemplo, o fato de ser questionadora. Independente assim do que acontece, eu quero saber o porquê. Mas por quê? E por quê? E por quê? E eu vejo muito desse comportamento da minha filha mais velha. Ela sempre quer o porquê, o porquê, o porquê. Então, quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental, eu vi que eu sou uma pessoa com conforme alto. E o conforme alto, ele está sempre voltado para quê? Para as metodologias, para os questionamentos, para analisar detalhadamente cada uma das coisas. E a minha filha de 8 anos, ela também tem um conforme alto. E muito questionadora. Ela sempre quer saber o porquê. Ela sempre quer seguir as regras. E isso antes era desafiador. Para você ter uma ideia, ela tem uma sequência para arrumar a gaveta de roupas e calcinhas dela. E quando eu ia arrumar, era choro, era grito, era esperneio. Por quê? Porque eu simplesmente tinha feito do meu jeito. E o jeito que eu fiz não é o jeito que para ela é confortável, não é o método que ela utiliza para guardar as roupas íntimas dela. Então, depois que eu comecei a entender um pouco sobre o perfil comportamental, eu pude entender também os comportamentos dela. E isso me trouxe o quê? Leveza, clareza de muitos dos comportamentos. Isso também se aplica à minha filha mais velha, mais nova. No entanto, a análise de percepção infantil ela é voltada para crianças de 4 a 12 anos. Então, como a minha mais nova tem menos de 4 anos, eu não posso fazer e ter uma certeza de qual é o perfil comportamental dela. Já de 8 anos eu já fiz, e ao ler o relatório dela completo, eu fiquei assim encantada e admirada por entender muitos dos comportamentos dela que antes eu achava desafiador, que eu dizia não, que não pode ser essa menina desse jeito, que porque o que é que ela tem muitas vezes as pessoas dizem assim, parece uma mini adulta. E de fato, mas por quê? Porque o perfil característico dela, questionadora, é sempre muito bem explicado tudo aquilo que ela vai falar. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque a gente entende o quão especial é a característica única de cada um dos nossos filhos. E hoje a gente vai entender um pouco de seus filhos. Então, falaremos aqui um pouco sobre a percepção do comportamento infantil. E eu vou te perguntar aqui, qual dessas frases melhor descreve o seu filho? Faz amizade fácil,
Onde chega, ele vive inventando moda e conhecendo novas pessoas. Ou será que o seu filho é aquele obediente, quietinho, gosta de fazer tudo sempre do mesmo jeito? Ou quem sabe, ele ainda quer fazer tudo do jeito dele e pensa que manda na casa toda? Ou será que teu filho é aquele que vive no mundinho dele e tão organizado que é, surpreende a você e os outros que estão à volta? Então, essas são algumas das características de cada um dos perfis comportamentais. Aquele que é bem comunicativo, ele é o quê? Um influente. Aquele que é mais obediente, quietinho, um instável. Aquele que quer fazer sempre tudo do mesmo jeito dele, é um dominante. E aquele que é sempre no mundinho dele, seguindo as regras e o método, o conforme. E era uma vez um psicólogo lá de Harvard, como eu já falei no início, chamado Ian Moore Maston. Ele definiu o perfil comportamental por 4 parâmetros. E quais seriam isso? A dominância. Que são o quê? Pessoas com fator autodominante, eles são o quê? Ousadas, competitivas e têm uma voz de comando, assim, esplêndida. Você já viu isso no seu filho? Onde ele, de repente, quer seguir, mostrar qual a brincadeira deve ser seguida naquele momento? Ele está sempre liderando, dizendo, ó, você faz isso, você faz aquilo. O jeito dele é o mandão. Quantas vezes você, de repente, olhou para ele e disse, menino, você só quer mandar? Você esqueceu que tem pai e mãe aqui? Então, pode ser uma característica do dominante. E isso é de todo ruim? Não. Olha para teu filho hoje, imagina ele aqui daqui a 10, 15 anos, na fase adulta. Você vai querer que ele fique ali quietinho, paradinho, as pessoas dando a opinião e ele sempre ali só ouvindo, ouvindo, ouvindo? Ou você vai querer que ele contra-argumente, que ele exponha a opinião dele, que ele seja decidido, determinado? Certamente essa é a segunda opção. Então, se ele já tem isso naturalmente, o que é importante fazer? Nutrir. Nutrir e nutrir. E como nutrir? Aí, isso daí é uma próxima etapa. E, de repente, vem um outro parâmetro, que é a influência. E pessoas com esse fator, elas são extremamente o quê? Comunicativas, persuasivas e otimistas. Quantas vezes o teu filho não já tentou te convencer de algo e você ficou se perguntando assim, mas como assim esse menino me convenceu? É porque ele já tem esse dom da comunicação, essa fala fluente da boca dele, e ele já sai falando, 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 comunicando, porque é natural do perfil dele essa comunicação, essa influência. E um outro parâmetro do perfil comportamental da teoria DISC é o S, que é do quê? Do estável. Pessoas com esse fator, elas são o quê? Tranquilas, planejadoras e excelentes ouvintes. Eu também tenho esse perfil alto na minha análise de perfil também me deu um conforme alto e uma estabilidade alta. E o C vem de quê? Da conformidade. E pessoas com a conformidade alta, elas são o quê? Organizadas, detalhistas e gostam muito de regras. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente se depara com esses comportamentos e conflita, assim, de uma forma que, meu Deus, o que é que está acontecendo? E as crianças que são percebidas como dominantes, o que é que vocês veem nele? Elas gostam de estar no controle da situação e acabam sendo vistas muitas vezes como mandona. Elas são competitivas e gostam de desafios. Muitas vezes são taxadas de desobedientes ou até atrevidas, pois elas tendem a querer fazer as coisas sempre do jeito delas. E isso é um desafio, não é verdade? Nós, enquanto mães, que vemos nossos filhos sempre querendo fazer tudo do jeito dele, sabe uma alternativa? Dá opção para ele, porque ele sempre vai querer decidir. Ele sempre vai querer fazer a escolha certa. E aí você pode fazer assim, filho, qual a roupa você quer? Essa ou essa? E deixa ele decidir. Para ele vai ser maravilhoso, porque ele vai se sentir no comando. Eu estou tomando as minhas decisões. Filho, você quer tomar sorvete ou picolé? E aí ele escolhe. Olha a diferença que há ao invés de você dizer, vamos tomar sorvete hoje. É um ponto para um dominante dizer, eu não quero tomar sorvete. E você, mas esse menino só quer fazer o que ele quer. Como é que pode uma coisa dessa, não é verdade? Mas isso é característica do comportamento dele. E o que é que pode acontecer?
Crianças dominantes, elas podem se tornar o quê? Adultos visionários, firmes, confiantes, inspiradores, ousados e com grande facilidade de lidar com pressão e decidir rápido. Isso se for bem nutrido. Se não for bem nutrido essas características positivas, pode se tornar o quê? Pessoas grosseiras, rudes, arrogantes, ter dificuldade de lidar com pessoas e para obedecer ordens. Então, a importância de você conhecer hoje o perfil comportamental, a percepção de perfil comportamental do seu filho é exatamente essa. Você conhecer qual é a característica predominante dele para que você possa nutrir de forma positiva. Porque se de repente você não nutrir de forma positiva, você vai estar permitindo com que ele se torne um adulto com as características ruins desse perfil. E não vai ser culpa dele, porque naturalmente ele é assim. Mas aí uma criança bem nutrida, bem orientada no decorrer da sua infância, ela vai poder se desenvolver, ter uma inteligência emocional que permita a ela extrair o melhor do seu perfil e não as características ruins. E crianças influentes, como é que elas são percebidas? Elas gostam muito de conversar, de interagir e acabam sendo vistas muitas vezes como tagarela. Quantas vezes você não pode ter dito para o seu filho, menino, como você fala? Eu, por exemplo, apesar de não ter um influente alto, eu estou na linha da flexibilidade, um influente de 48, eu ouvi muito, essa menina é muito tagarela, essa menina é muito tagarela, ao ponto de ouvir tanto que eu era tagarela, de muitas vezes eu me calar até quando eu queria dar uma resposta. E de muitas vezes achar que eu falei e não foi bem recebido o que eu falei, que o que eu falei não era correto. Então, precisamos sempre estar atentos ao que sai da nossa boca, porque as palavras que saem da nossa boca, ela pode abençoar ou amaldiçoar a educação dos nossos filhos. E aí, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos fazer? Como é que, quando a gente imagina nossos filhos daqui a 5, 10 anos, como é que a gente imagina que eles sejam? Então, são essas coisas que precisamos ficar atentas. Então, crianças também influentes, elas são percebidas como persuasivas, alegres e cheias de energia. Muitas vezes são taxadas como inquietas ou até imperativas. Podem, porque elas tendem a ser o quê? Muito criativas, sempre buscando uma forma diferente de fazer as coisas. E às vezes isso é um desafio para os pais, principalmente quando pais têm comportamento, perfil comportamental diferente dos seus filhos, porque os pais tendem a querer que os filhos caminhem exatamente como eles são. Eu, enquanto conforme estável, eu vou querer que as minhas filhas sejam bem organizadas, quietinhas, que façam as coisas sempre seguindo uma regra, tenha horário para fazer determinadas coisas. Mas uma delas, apesar de ter menos de 4 anos, por eu não ter feito ainda o análise do perfil comportamental dela, eu percebo ela um pouco mais influente. E às vezes isso me irritava quando eu não tinha esse conhecimento, porque ela sempre estava inovando, sempre estava fazendo uma coisa diferente. E eu, ai, ficava assim, sabe, sofrida, porque a menina não seguia as regras como eu gostaria que ela seguisse. O jeito dela é completamente diferente do meu jeito, então eu tenho que ficar atenta a esse detalhe para poder fortalecer as características que ela tem positivas. E quais são essas características positivas? Crianças influentes, elas podem se tornar o quê? Adultos persuasivos, carismáticos, comunicativos, otimistas, alegres e contagiantes, com enorme facilidade para lidar com outras pessoas. Aí imagina se a minha filha vai passando uma pessoa lá na rua, ela está na calçada, oi, oi, ela fala com todo mundo, e de repente eu, menina, fique quieta, menina, não faça isso não. Eu vou estar cortando pela raiz o que ela já tem naturalmente. E é por isso que hoje, quando a gente faz análise de percepção infantil e análise de perfil comportamental, nos adultos, a gente percebe assim, nossa, eu sou tão diferente do que eu realmente sou, eu me esforço tanto para ter um comportamento assim, quando na verdade eu sou de outro. E na análise a gente consegue perceber quem você é naturalmente e como você se adapta ao meio para, porque de repente você foi poldado, você foi moldado durante a sua infância e não pôde demonstrar quem você realmente era. Então, também é um processo de autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas acham que é, se comportam de determinada maneira porque é daquele jeito, quando na verdade é porque durante a sua infância teve seus comportamentos podados, porque aquilo podia ser visto
como um desrespeito por parte do pai, da mãe, um mau comportamento, coisa dessa natureza. Então, mas também essas crianças influentes, elas podem se tornar o quê? Inconvenientes, desorganizadas, impulsivas e com grande dificuldade para concluir o que começam. E também elas podem se tornar tímidas, como, por exemplo, o que eu acabei de falar, né? São muito comunicativas e tudo, mas aí elas podem se tornar tímidas porque foram muito podadas pelos seus pais. E as crianças estáveis, elas gostam de fazer tudo com muita calma, acabam sendo vistas como crianças lentas. Elas são tranquilas, empáticas e fáceis de lidar. Muitas vezes elas são taxadas como choronas e frágeis, algumas vezes. Então, só um minuto. Elas tendem a ter medo de dizer o que pensam e acabam acumulando as emoções até explodirem. Então, às vezes, você vê uma pessoa muito calma, muito tranquila, e de repente ela, bum, explodiu. Você não sabe por que aquela pessoa explodiu. E aí é porque ela chegou no limite. E os estáveis, eles podem se tornar adultos o quê? Amáveis, tranquilos, planejadores, diplomáticos, pacientes e com grande facilidade de colocar no lugar do próximo. Então, é muito fácil você ver um estável ali disposto a ouvir. Uma criança estável, ela sempre tranquila, ela sempre cede o brinquedo para o outro. Por quê? Porque ela sempre está ali sendo empática. É natural dela fazer isso, natural dela fazer isso pelo outro. Mas aí, se isso não for bem nutrido, bem direcionado, o que é que pode acontecer? Pode se tornar adultos inseguros, vitimistas, omissos e com grande dificuldade para lidar com mudanças e para impor suas opiniões. Por quê? Porque não foi nutrido, não soube que ele podia ter voz, entendeu? Foi deixado assim, correr solto. De qualquer jeito, vai dar certo. Já as crianças conformes, elas gostam de regras e padrões. Elas acabam sendo vistas muitas vezes como chata, pois nem sempre as pessoas entendem ou concordam com a forma dela pensar. Elas são organizadas e cuidadosas e gostam de saber o porquê das coisas. E vivenciei muito isso. Muitas vezes elas são taxadas de antipáticas ou até antissociais, pois elas tendem a ser mais reservadas e demorar para confiar nas pessoas. Então, para ela poder abrir a boca e dizer algo que está acontecendo, tem que ser assim, confiar muito. A importância de você estar sempre conectado com teu filho, independente do perfil dele, mas a sua conexão olho no olho, velocidade zero, onde nada importa ao seu redor, apenas você e ele, traz para você benefícios extraordinários. Por quê? Porque o teu filho vai mostrar para você o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Ele vai se sentir livre para expor as opiniões. Isso porque você vem nutrindo tudo isso. Então, os crianças conformes, elas podem se tornar adultos o quê? Organizados, meticulosos, centrados, prudentes, detalhistas e com grande facilidade para acumular e analisar informações. Mas se não for bem nutrido, o que é que elas podem se tornar? Pessoas pessimistas, fechadas, inflexíveis, extremamente críticas, tanto consigo como com os outros. Então, os estímulos que as crianças recebem agora na infância, ela tem grande peso em quem ela irá se tornar e o que ela irá mostrar para o mundo. O que você tem nutrido nos seus filhos? Você tem fortalecido ou enfraquecido as características positivas que ele já tem? Isso para você tem sido um desafio? Mostrar, valorizar as características positivas? Se sim, eu te convido a conhecer a percepção de perfil comportamental do seu filho. Eu tenho certeza que você vai ter resultados extraordinários quando você tiver clareza de quem teu filho é naturalmente. E que não adianta você comparar um filho com o outro, porque cada filho é único. Cada um tem a sua característica peculiar. Tudo bem? Então, somente a criança que se sente genuinamente amada e cuidada, ela consegue manifestar o que há de melhor em si mesma. Imagina você conseguindo nutrir as características positivas do teu filho. Como vai ser essa criança? Como vai ser esse adolescente? Muitas famílias hoje enfrentam dificuldades na fase da adolescência.
Mas aí a gente tem que parar e perguntar e pensar. Como eu fui na infância dessa minha criança? Para hoje eu estar tão desconectada daquela criança que um dia desse era tão calma, tão tranquila e hoje está se rebelando. Então, quando a gente consegue se conectar verdadeiramente com os nossos filhos, os resultados são esplêndidos. Com certeza. Isso é um fato. A conexão vai além de todas as coisas. Então, o que é que dizem alguns dos teóricos, né? De acordo com o teórico Henry Wallon, ele é um grande pesquisador da área de desenvolvimento infantil. Durante o primeiro ano de vida, a forma como nos comunicamos com essa criança faz toda a diferença em sua saúde física e mental, na construção da sua identidade e até mesmo de sua autoestima. Então, quando você diz, ah, você é muito tagarela, ah, você é muito tagarela, você está dizendo para a criança que ela tem um comportamento indesejado. E será que é isso mesmo que você quer desenvolver? Você não quer que seu filho seja comunicativo, que ele seja sociável, que ele conheça outras pessoas, que ele faça amizade com facilidade? Como é que você percebe? Como é que você quer que ele seja? Então, uma pequena pincelada nas diferentes fases de desenvolvimento iremos entrar agora. Por exemplo, crianças de 3 a 4 anos, elas veem os pais como cuidadores, assim, são os deuses para elas, né? Assim como, nossa, meu pai, minha mãe, eles são maravilhosos. É tudo que eles têm na vida. Então, tudo que nós, pais, comunicamos para esses filhos nessa faixa etária é visto como verdade absoluta. Então, se você fala coisas boas, você está sempre validando essa criança, isso vai tender o quê? A desenvolver um crescimento positivo para ela, um desenvolvimento positivo. Se porventura da sua boca saem palavras negativas, palavras que vão ferir aos sentimentos que ela tem interno, com certeza você vai estar prejudicando a autoestima dessa criança. Então, quando a gente tem esse filho mais comunicativo, tagarela, que a gente vai e diz, você é muito tagarela, ele vai dizer, vixe, eu não posso falar porque quando eu falo, os meus pais não gostam. Se você tem um filho conforme, que gosta de fazer as coisas bem regrado, eu não posso fazer isso porque é errado, porque a minha mãe não gosta que seja assim, tem que ser do jeito que ela prefere. E se você tem um filho dominante, que quer sempre decidir, liderar, e você, menino, deixa o outro fazer, deixa não sei o quê, você ficar sempre brecando isso, ele vai dizer, nossa, eu sou um chato, né? Eu só faço as coisas erradas. Toda vez que eu faço alguma coisa, minha mãe vem e briga. E se você tem aquele filho quietinho, caladinho, que sempre se coloca no lugar do outro, que você fica brecando isso, ele vai, não presta para nada, não sirvo para nada, porque eu só sei fazer as coisas para os outros. E aí você vai moldando tudo isso, né? E aí eu te pergunto, o que você vem dizendo a respeito do seu filho? Quais são as palavras que têm saído da sua boca a respeito do comportamento, da personalidade do seu filho? Porque como pais, nós somos referência, porque tudo que a criança ouve, vê e sente por meio das relações desenvolvidas no decorrer da sua infância vai gerar memórias, memórias fortalecedoras ou memórias prejudiciais. E são essas memórias que vão potencializar o desenvolvimento saudável dessa criança. Quando você vê uma criança muitas vezes triste, com um olhar triste, certamente é fruto de tudo que ela viu, ouviu e sentiu, ouvindo, vendo e sentindo no decorrer da sua infância. Ela não tem vivido como criança, mas tem sido deixada de escanteio. E aí? Como você quer educar o seu filho? Como você quer ver o seu filho daqui a 5, 10 anos? A forma como você deseja ver o seu filho daqui a 5, 10 anos está diretamente relacionado ao que você comunica hoje. Então, hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. A decisão é sua. É o que você deseja e não o que os outros dizem para fazer. É você parar, olhar para você, olhar para sua família e imaginar como eu quero vê-los. Quais são as características? Anota como você quer ver seus filhos. Eu tenho certeza que daí vai sair muito aprendizado.
Então, as crianças de 6 a 9 anos, a realidade ela se torna mais o que? Mais objetiva, deixando de se resumir apenas à maneira dela de ver o mundo. Os pais já não são mais tão perfeitos e absolutos, e ela já consegue identificar as falhas e qualidades deles, dos outros e das outras pessoas. Então, às vezes, podemos até agir de uma forma que não agrade nosso filho, mas a gente não quer aceitar, porque a gente acredita que os nossos filhos têm que sempre de nos admirar, mas aí ele vai, é isso mesmo que ele tem que ser, né? Admirar os pais. Mas para que ele possa admirar os pais, é tudo fruto do que foi construído. Não adianta agora que eu estou vendo que o comportamento dele está começando a mudar, eu querer mudar da água para o vinho. É possível, você pode fazer isso, você deve mudar se você vê que as coisas estão mudando o sentido. Mas para você hoje ter uma pré-adolescência, uma adolescência tranquila, é preciso você nutrir na infância. Porque é na infância que as memórias são geradas. É na infância que as crenças são instaladas, porque as nossas crenças, as nossas verdades que estão no nosso cérebro, em tudo que a gente acredita, o nosso pensamento crítico é tudo fruto daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. Porque tudo que a gente vê gera um pensamento, ouve e sente, né? Gera um pensamento, gera um sentimento. E esses sentimentos, eles se transformam em crenças, verdades. E a gente acredita. Muitas vezes a gente conta verdades que a gente nem sabia que existia dentro de nós. Então, dos 6 aos 9 anos, a escola ela torna-se, nesse período, um dos lugares mais importantes para a criança depois da casa, porque é lá que ela aprende muitas coisas. É nesse ambiente que ela será estimulada a adquirir mais conhecimento e crescimento cultural. Porém, é importante entender que cada criança é única e possui um ritmo de aprendizagem diferente e pessoal. E se esse ritmo não for respeitado, ela pode perder a motivação e ter dificuldade de aprender algo. E dos 9 aos 12 anos, é nesse momento que nós, pais, temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos valores como tolerância e perdão, com os outros e consigo mesmo. Eles estão se descobrindo e, nesse processo, precisam de ajuda para aceitarem como são. Então, a criança pode desejar ser grande, acreditando ser um super-herói que nunca erra, mas é essencial que ela compreenda que somos seres que podem errar. Porém, devemos aprender com os próprios erros, exercitando a tolerância e o esforço. E o que é mais fácil? Ou o que não é fácil? Não é fácil ser pré-adolescente. O desenvolvimento de sua inteligência está bem mais aflorado do que as competências emocionais, que continuam em evolução. Portanto, as crianças nessa fase, elas podem acabar deixando de lado e enterrando sentimentos, que mais tarde, na vida adulta, poderão levar a transtornos depressivos ou outros problemas de saúde. E nós, enquanto pais, o que devemos fazer? Nutrir emocionalmente os nossos filhos, com carinho, amor, atenção, abraço, validação, generosidade. Você quer ter um filho empático no futuro? Estimule nela a generosidade. Mostre para ele que ele pode cuidar do outro, sem procurar nada em troca. Então, isso é algo extraordinário. Então, eu digo a você que dos 0 aos 12 anos existe algo no desenvolvimento da criança que não muda, de jeito nenhum. E o que é? Você. O seu filho, ele precisa de você. Talvez ele não diga isso com todas as letras, mas ele demonstra. Basta você observar o que você tem feito, o que você tem falado, e você percebe que você é o maior exemplo para o seu filho. E eu tenho um exemplo claro agora, recente, que acabou de acontecer, e eu até comentei com meu esposo, que foi o quê? Meu marido baixou um aplicativo de língua inglesa e começou a fazer as aulas e tudo, falava com a minha filha mais velha para fazer, ela fazia uma vez ou outra com ele, né? Até que meu esposo foi e disse: baixa esse aplicativo também, acho que vai ser bom para você treinar e tal. Eu baixei o aplicativo. Então, a minha filha viu meu esposo e eu fazendo as aulas de inglês, né? E aí ela viu, tá, os dois assistindo aula de inglês, tô gostando, na mesma hora. Ela pegou o tablet, baixou o aplicativo no tablet dela e começou a fazer também. Eu olhei assim e disse, meu Deus, como ficou claro agora que nós realmente somos referência para os nossos filhos. Eu sabia disso,
Eu já via muitos dos comportamentos dela, né, se reproduzindo. Mas esse fato, assim, foi fantástico, porque eu vi na prática e de uma forma muito rápida acontecer. Então foi extraordinário para mim, para minha família, perceber que de fato nós somos o exemplo e que todos os dias somos responsáveis pelo resultado que temos em casa, principalmente com as nossas filhas. Então que as nossas atitudes estejam sempre alinhadas ao futuro que a gente quer para eles, porque hoje a gente tem a oportunidade de nutrir, de formar a personalidade dessas crianças, apesar de elas já terem esse comportamento intrínseco de si mesmo, né, de que são únicas e cada uma tem o seu comportamento individualizado. Por exemplo, uma das minhas filhas é completamente diferente da outra. Então, eu tenho que entender essa particularidade de cada uma delas para que eu possa nutrir da forma adequada, para que cada uma delas se sinta amada da forma adequada e não simplesmente de qualquer jeito. Achar que eu tenho que fazer da mesma forma com um, da mesma forma com o outro. Existe uma frase que diz: trate o outro como ele precisa ser tratado e não como você gostaria de ser tratado. Porque a forma que eu me sinto bem sendo tratada não é necessariamente a forma que você se sente bem sendo tratada. Então, é preciso estar atento a esse perfil comportamental para que você possa desenvolver de forma mais assertiva comportamentos fortalecedores, crenças fortalecedoras na vida dos seus filhos. E olha só o que, é que a gente viu nesse período de pandemia, que 67% dos pais, eles gritaram, xingaram ou bateram nos filhos durante a pandemia. E isso por quê? Porque ficaram mais reclusos. Muitos pais não conheciam nem o comportamento dos seus filhos. E hoje, nesse tempo que ficaram todos dentro de casa, nossa, meu filho é desse jeito, eu nem sabia. Então, a impaciência reinou. A falta de empatia, de conexão, reinou nesse tempo. Mas aí também foi uma oportunidade de muitas famílias olharem para dentro de si e enxergarem que é possível fazer diferente. E tendo essa visão de que é possível fazer diferente, é que a gente consegue resultados cada vez melhores. E para você ver, tem outra nota aqui que diz que para 89% dos pais, a pandemia faz com que os filhos passem mais tempo na TV, no celular e no videogame. Isso é uma verdade na sua casa? E o que você pode fazer de diferente para que não seja? Outra pesquisa da Federal de Minas Gerais analisa sentimentos das crianças durante a pandemia e diz: o mundo ficou doente. Por que esse mundo ficou doente? Pais que não se conectam mais com os filhos, que não sabem nem qual é a comida preferida do filho, a cor favorita do filho, o filme favorito. E isso por quê? Falta de conexão. Os nossos neurônios, eles são neurônios espelhos. Então, se eu me conecto verdadeiramente com meu filho, olho no olho dele, eu vou estar espelhando isso, o meu comportamento. Então, quando eu estou com o meu comportamento sereno, tranquilo e calmo, e vou conversar com meu filho dessa maneira, com certeza eu vou ter um resultado dessa forma. Mas se eu vou falar com meu filho agoniado, querendo impor para ele o que ele tem que fazer, certamente o comportamento dele vai ser arredio. Então, fiquemos atentos às nossas emoções para se conectar em amor com os nossos filhos e obter resultados magníficos. Então, para os coordenadores, o que é que acontece? Há uma grande valorização da convivência familiar por parte das crianças. Reiteramos a necessidade de dedicar atenção a ter disponibilidade para escutar filhos e filhas, disse uma professora nessa pesquisa que foi feita lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, precisamos sim estar atentos. Além do mais, existe o risco, né? Quando as crianças se expõem a telas, o que é que elas estão tendo acesso? E na pandemia a gente sabe que isso aumentou. Então, quanto mais uma criança fica conectada à tela, mais desconectado o cérebro da criança está. Então, é mais difícil para a criança se tomar o quê? Decisões adequadas, porque as sinapses neurais elas acabam sendo bloqueadas. Então, as telas viciam o cérebro de tal maneira que a criança não consegue muitas vezes nem agir. E não sei se você já percebeu isso, mas eu percebi aqui em casa que quando a criança, no caso a minha filha, ficava mais tempo na TV, ela ficava mais irritadiça, mas não me toque, sabe? Isso, eu digo, peraí,
tem alguma coisa diferente. E aí a gente começou a diminuir o tempo de tela e tudo, e hoje, graças a Deus, tem um tempo restrito de tela, e isso favorece até a criatividade. Porque quando ela tem esse tempo restrito, e que finaliza esse tempo, ela vai procurar outras coisas para fazer. Há muito tempo que eu não via minha filha criando novas brincadeiras e tudo, porque teve um tempo que eu estava bem focada nos estudos aqui, e eu deixei livre o tempo de tela. E aí, ó, corria solto. E isso prejudicou muito ela. Eu percebi que ela estava ficando irritada, eu percebi que ela dizia, não tenho nada para fazer, porque para ela só valia a pena se estivesse nas telas. E hoje está sendo diferente. Então, o que acontece? Os prejuízos a uma exposição excessiva de telas para as crianças, de acordo com Delma, são muitos. Entre eles, ela relata o quê? A dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de interação social, a dificuldade de criar vínculo, dificuldade de se adaptar ao meio social e aos desafios que a sociedade impõe, prejudicando ainda o chamado controle inibitório, que, de forma simplificada, é a habilidade de controlar respostas impulsivas e esperar a próxima vez. Quantas crianças já não percebem? Não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E fruto de quê? De uma exposição excessiva às telas. Então, se você é pai, mãe, dedicado e que ama o seu filho, eu tenho duas boas notícias. A primeira é que ainda dá tempo de você ajudar os nossos filhos. Que ainda dá tempo. Você ainda pode se conectar em amor. E você pode ajudar os seus filhos ainda hoje. Como? Decida mudar de atitude, de participar mais ativamente da vida dele e da educação da sua criança. Dedique tempo de qualidade para estar com a sua criança. Passe a valorizar os acertos e as virtudes da sua criança. Nutra a sua criança emocionalmente com estímulos positivos para que ela comece a desenvolver competências socioemocionais que serão necessárias no futuro. E a segunda boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar através de quê? Através de um programa especial. Um programa onde você vai entender o comportamento do teu filho, você vai saber qual é o perfil comportamental, vai saber ter essa percepção do perfil comportamental dele, e você vai poder nutrir as características positivas que ele já tem hoje e fortalecer, desenvolver aquelas que ainda não estão bem desenvolvidas. Você vai entender qual o perfil natural dele, e você vai poder trabalhar em cima disso daí, nutrindo essas características, fortalecendo tudo que ele já tem de maravilhoso, e nutrindo e desenvolvendo aquilo que ele ainda não tem bem desenvolvido. É uma oportunidade única conhecer o perfil comportamental dos filhos, porque assim você vai desenvolver nele o quê? Adultos fortes emocionalmente, adultos decididos, resolvidos, que vão fazer do mundo melhor. Eu desejo para você um momento especial com os seus filhos, que você possa estar cada vez mais atento. E se você hoje deseja conhecer o perfil comportamental do teu filho, bem como o seu e de toda a sua família, me chama no direct, que eu tenho algo especial para você. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conectada comigo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.